A gripe suína se alastra pelo mundo. Agora são 9 os países com os casos comprovados. Além dos registrados no México, Estados Unidos, Canadá, Escócia, Espanha, Nova Zelândia e Israel, foram confirmados 3 casos da doença na Alemanha e um na Costa Rica. No México, 159 pessoas podem ter morrido por causa da gripe suína. Desse total, 7 mortes foram comprovadamente provocadas pelo novo vírus. No país de origem do surto, um menino de apenas 5 anos está sendo considerado a primeira vítima dessa nova variante do vírus da doença. Este é Edgar Hernández, chamado agora pelos médicos de paciente zero. Ele vive com a família no vilarejo de La Glória, no estado mexicano de Veracruz, atingido por um surto de gripe no começo do mês. Exames de laboratório confirmaram que o menino foi o único a dar positivo para o vírus da gripe suína. Os outros pacientes tinham contraído gripe comum. Edgar está se recuperando bem da doença. Mas em todo o país a situação é tensa. Ontem as autoridades sanitárias anunciaram que o número de mortes comprovadamente atribuídas à gripe suína tinha caído de 20 para 7. O governo foi obrigado a admitir que não é capaz de fazer diagnósticos precisos dessa variante do vírus da doença. Por isso, centros de pesquisa dos Estados Unidos e do Canadá vão fazer novos exames nos 13 casos que voltaram a ficar sob suspeita. Em todo o México, mais de 1.300 pacientes estão sob observação. Na capital, Cidade do México, uma das maiores metrópoles do mundo, as ruas estão vazias. Os poucos que circulam usam máscaras cirúrgicas, não dispensadas nem mesmo pelos deputados do parlamento. A população segue à risca a orientação para evitar concentrações humanas, medida essencial para impedir a disseminação do vírus. Talvez os lugares mais movimentados sejam os aeroportos, com turistas ansiosos por deixar o país. E não é só o turismo que sofre com a epidemia. A indústria de entretenimento mexicana também passa por um mau momento por causa da gripe suína. Várias partidas de futebol em todo o país foram desmarcadas. A estreia do filme Jornada das Estrelas, que seria no próximo dia 8, também foi suspensa. Até as famosas novelas mexicanas enfrentam restrições. Os atores e diretores estão evitando gravar cenas em que os atores fiquem muito próximos uns dos outros. Com isso, os tradicionais beijos de novela estão temporariamente suspensos. Nos Estados Unidos, a gripe suína levou o presidente Barack Obama a pedir $1,5 bilhão ao Congresso. O governo americano quer estar preparado para uma possível pandemia. O número de casos confirmados no país subiu para 66 e as autoridades sanitárias alertaram que deve haver mortes no país. O diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças foi categórico. Eu sinceramente acredito que essa infecção causará mortes. I fully expect that we will see deaths from this infection. Por enquanto, a previsão sombria não se concretizou, mas 5 pessoas estão internadas por causa da doença. A gripe suína se espalhou para pelo menos 6 estados americanos. A pior situação é a de Nova York, onde 45 casos foram confirmados. E o número pode ser ainda maior. O diretor da escola onde o surto começou disse que centenas de alunos estão doentes. Outros 2 colégios de Nova York investigam casos suspeitos. O presidente americano, Barack Obama, pediu ao Congresso a liberação de $1,5 bilhão para combater a doença. Em meio à preocupação com a gripe suína, o Senado americano se apressou em aprovar o nome da governadora do Kansas, Kathleen Sebelius, para o Departamento de Saúde. A Casa Branca não perdeu tempo e impulsou ontem mesmo a nova secretária para afastar as críticas de que a saúde está sem comando, em plena crise. Na Coreia do Sul, as autoridades informaram que os primeiros testes da mulher que tinha os sintomas da gripe suína deram positivo. Ela ainda vai ser submetida a uma contraprova. O Ministério da Saúde também investiga outros 5 casos suspeitos. Vários países da Ásia e da Oceania estão tomando medidas de emergência para impedir a entrada ou a propagação do vírus. No Japão, as autoridades sanitárias montaram uma operação de guerra para receber o primeiro voo do México desde que a epidemia da gripe suína se alastrou. Passageiros e tripulantes passaram por uma inspeção rigorosa dentro do avião. Todos foram liberados. O governo tailandês apertou a fiscalização nas fazendas onde são criados porcos. A medida também foi tomada na Coreia do Sul. Na Nova Zelândia, a população evita sair às ruas depois que 14 casos da doença foram confirmados.
a vizinha Austrália também tomou medidas de exceção. O governo baixou um decreto que permite a inspeção de todos os aviões que chegarem ao país. Também dá às autoridades sanitárias o poder para deter qualquer pessoa suspeita de estar infectada com o vírus.